feedback dos alunos é uma oportunidade para mim e para o método CPA. Da mesma maneira que existem coisas externas que te auxiliam, que te ajudam, existem coisas externas que podem te atrapalhar. Existem coisas externas que são um freio de mão. Aqui tem que ter um pouco mais de bom senso, porque nós devemos utilizar um pouco da imaginação, mas muito mais de fato do que aquilo que acontece, né? Do que realmente é tácito. Né? Por quê? Porque coisas externas que podem acontecer, que te atrapalham, se você partir dessa frase, ela pode ir ao infinito. A internet ela pode simplesmente acabar amanhã. Minha câmera pode explodir, né? O meu microfone pode parar de funcionar. Tudo isso são coisas externas a mim. Isso nós já aprendemos, né? Coisas que têm pouca influência sobre mim. E tudo isso, de fato, vai me atrapalhar, né? A cumprir o meu objetivo. Mas qual é a chance disso tudo acontecer? Qual de fato eu preciso de um bom senso, né? O que realmente amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a algum tempo, pode acontecer, né? Qual a chance de fato da minha câmera explodir? É muito pequena, é muito baixa. Por mais que você não tenha uma análise estatística disso, não tenha um estudo científico disso, não faça um TCC em relação a isso, você tem a plena noção de que tem coisas que são mais fáceis de acontecer e tem coisas que são menos fáceis de acontecer. No sentido de ameaças para o método CPA, uma das possíveis ameaças é, analisando novamente os stakeholders, isso facilita muito, né? Você faz uma lista das coisas que te influenciam, e eu comentei que pode ser clientes, fornecedores, a própria sociedade, e uma coisa que eu vou comentar agora são concorrentes, né? Concorrentes, é claro. Um concorrente pode me atrapalhar, né? Ele pode roubar os meus alunos, digamos assim, capturar os meus alunos, e de uma maneira que ele possa ter uma estrutura, uma tecnologia, uma didática muito melhor, e um concorrente é possível. Apesar de, né, isso aqui é uma hipótese, não estou falando que né, estou jogando com uma hipótese, apesar de a gente não ter identificado nenhum concorrente nesse sentido, nessas ferramentas, né, e que se tenha, vamos ver qual é a melhor aula mesmo, qual é a melhor aula, e o concorrente ele é uma possível ameaça. Né? Eu identifiquei aqui nos meus stakeholders que o concorrente poderia me atravancar, né? Ele poderia, de fato, me atrapalhar sendo uma ameaça. Uma outra ameaça possível, imagina em outro segmento, por exemplo, da caneta, o meu concorrente não só pode me atrapalhar, mas uma nova tecnologia de produção de caneta. Sim. Uma ameaça, por exemplo, para os taxistas, né, digamos nesse sentido, ameaças, imaginem como algo de bem externo que atravanca o trabalho, é a própria chamar o veículo por aplicativo. É uma nova tecnologia que se foi implementada, né, que ameaça o trabalho deles. Claro, porque você precisa identificar o que é ameaça para você ver o que você vai fazer. Enquanto você achar que o motorista por aplicativo ele não é uma ameaça, você sendo um taxista, você não se move, você não sai da zona de conforto. Né? E por que ameaça? Porque vem externo, você controla muito pouco. Você pode fazer algum tipo de revolta, você pode fazer algum tipo de manifestação. Mas, no final das contas, é algo que vem muito de encontro ao que você faz. Então, a identificação dessas ameaças o mais cedo possível te ajuda a você mudar a direção do seu barco. Né? Te ajuda ou reafirmar a posição do seu barco, né? Dependendo do que acontecer. Então, uma tecnologia nova, uma nova maneira de apresentar o seu produto ou o seu serviço
pode se tornar uma ameaça caso seus concorrentes a usem. Claro, a partir do momento que você identifica uma tecnologia nova, por que você não usar? Por que você não ir na frente? Então, isso requer até um pouco uma investigação, né? Um pouco de análise, um pouco de estudo. Né? Tudo isso requer um pouco de estudo. Você precisa analisar de fato o cenário. Você precisa analisar o ambiente para você identificar aquilo que, né, está na iminência de acontecer, né? Aquilo que já existe estudo sobre e em questão de pouco tempo vai ser viabilizado de alguma maneira. Por que não você ser o primeiro e transformar ameaças em oportunidades também? Perceba que entre forças e fraquezas, elas são dois lados da mesma moeda. Porque você pode transformar fraquezas em forças e não pode deixar as forças transformarem em fraquezas. Assim como oportunidades e ameaças é uma segunda moeda, uma moeda externa, mas são dois lados da mesma moeda. Assim como você transforma fraquezas não, oportunidades em ameaças, você pode transformar ameaças em oportunidades. É um jogo. Isso se modifica, isso atualiza. E depois, né? Para fechar, né? E o que acontece depois? A partir da identificação disso, você já tem um mapa para chegar no seu objetivo. Hoje você tirou uma fotografia. Agora você precisa trabalhar, você precisa de fato agir. Isso existem outras ferramentas para isso. E é o que a gente vai explicar nas próximas aulas. Mas depois da identificação, é inevitável, necessariamente você vai chegar no seu objetivo, se você cumprir isso e atualizar. Chegou no objetivo e estabeleça um próximo objetivo. Tire uma segunda foto, faça um novo SWOT, acompanhe todas as ações, planeje as ações, execute, controle elas, faça estatísticas sobre as suas ações. E no final, é sempre um ciclo, né? Você cumpre um objetivo, chega no objetivo, chega em outro objetivo, chega em outro objetivo, chega em outro, chega em outro. Sempre identificando aquilo que você já tem e aquilo que você precisa, aquilo que o mundo propriamente te dá como oportunidade, aquilo que o mundo te tira como oportunidade. Porém, como eu falei, é sempre a mesma moeda. E aquilo que o mundo te tira, ele está tirando de todo mundo, você está tirando de todo mundo. Você pode simplesmente transformar aquilo como oportunidade ao seu favor e seja o primeiro, seja o pioneiro. Espero que tenha gostado da aula. Acompanhe as próximas aulas dos segredos do engenheiro de produção e até mais.